Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto podcast, o podcast que fala sobre crescimento contábil, sobre alavancagem de negócios contábeis. E eu tô aqui hoje com o Lauro, que é o nosso SDR, é o que cuida aqui das qualificações das leads. Eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre como que é a rotina de um SDR, e como que uma empresa de contabilidade pode contratar um SDR, fazer uma rotina de SDR. Por isso que eu quis te trazer aqui. Se apresenta aí, Lauro. Bom, pessoal, eu sou o Lauro, eu faço parte aqui do time comercial do Contador Agora. Faço aqui a função de SDR, né, também conhecido popularmente como pré-vendedor. E, Almir, até para começar também pontuando sobre as vantagens, né, de um SDR, porque o SDR ele garante que o tempo do vendedor seja otimizado. Então, a partir do contato do cliente, o SDR entra em contato, né, faz aquela mediação inicial, entende a necessidade, né, do cliente e direciona de acordo com a solução ou com o produto, né, depende do escopo de serviço também, para assim, otimizar ainda mais aquele tempo do vendedor, né? Então, ele é a pessoa responsável por entender a demanda e direcionar. Então, além de conhecer muito sobre o produto, ele também tem que conhecer um pouco sobre o comportamento humano, né? Também entender um pouco sobre as necessidades das pessoas, entender sobre o momento da empresa e principalmente ter muita empatia com aquele cliente que está ali do outro lado da linha, querendo conversar, querendo resolver algum problema. Olá, muito interessante isso que você falou, cara, que quando a gente fala de vendas, departamento de vendas, se a gente parar para pensar, para analisar, o vendedor, ele é, num primeiro momento, até um psicólogo pro cara. Sim. Porque o cara chega com uma demanda, ele chega perdido, ele chega com as dores que ele acha que ele tem, mas na verdade o problema dele é outro. E cabe a você, que é o pré-vendedor, que fazer esse primeiro trabalho de colocar ele realmente no lugar que precisa estar, né? É uma orientação, né? Porque eu até, nos nossos contatos, é muito comum do nosso lead chegar falando assim, cara, eu quero fazer marketing, eu quero trabalhar o Google Ads, eu quero fazer a metodologia de alavancagem de negócios contábeis. Falei assim, espera, vamos ver o que você já tem em andamento, vamos ver a sua base digital, até porque, cara, usando uma analogia que eu uso muito com os clientes, fazer o marketing é como construir uma casa. Não adianta você querer fazer o telhado antes de fazer o alicerce. Então você tem que ter essa estruturação muito bem feita para que sua casa não caia. Então, assim, para ter uma construção sólida, para obter resultados, é importante ir passo a passo e não passar o carro na frente dos bois. Então, assim, tem que ser um planejamento muito bem estruturado. Por isso a importância de ter muita calma nessa hora e principalmente ter o direcionamento correto. Nossa, olha que legal o que você está me falando. A gente aqui, o nosso grande objetivo do setor de vendas é vender, óbvio, mas olha olha o que você acabou de me falar, que a gente não pode passar o carro na frente dos bois, que a gente realmente tem que entender e ir passo a passo. Quer dizer que não é empurrar a venda. O vendedor não, é realmente entender e saber se realmente a nossa funcionalidade realmente vai se adequar à realidade daquele cara. É entender se a gente consegue realmente encaixar a solução com o que realmente ele está precisando, porque nem sempre a gente consegue ajudar. Exatamente. Você como CEO, você tem uma visão até mais ampla de negócios do que eu como SDR, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que você prefere ter na sua carteira de clientes? Aquele cara satisfeito com o seu produto, né? Ter menos clientes, mas ter clientes satisfeitos, ou do que ter 1 milhão de clientes, sendo que 900 mil desses clientes não estão satisfeitos com os produtos? Olá, eu vou te responder isso com uma parte da nossa história. Bem no início a gente tentou vender a nossa solução para todo mundo que era contador, para todos os contadores, a gente queria vender. E a gente entendeu que um cliente insatisfeito, ele contamina nossa equipe, ele contamina outros clientes que ele conhece. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? Quando você vai num restaurante e a comida é boa, você não fala com ninguém que a comida é gostosa, você simplesmente come, paga e vai embora. Mas se a comida for ruim, você comenta com todo mundo que aquela comida é ruim. E a mesma coisa é a nossa solução. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, o cliente vai te agradecer e talvez te indicar. Talvez.
Agora, se você entrega uma solução que não era o que ele queria, o que ele precisava, ele vai falar mal de você para todo mundo. Então, a gente hoje, no Contador Agora, como regra, a gente não aceita cliente que não tem fit com a nossa solução. Eu acho que essa mudança de chave, e inclusive hoje você faz isso muito bem, vem da qualificação. É o SDR, é o pré-vendedor que faz isso. É que realmente pega, olha o cenário do cara e fala, cara, infelizmente a gente não pode te ajudar. E a gente muitas vezes fala mais não que sim, né, Lauro? Exatamente. Almir, eu sinto muita dificuldade, assim, às vezes no dia a dia também, de contactar aquele lead, né, que por vezes faz o contato com a gente ali, e a gente liga para a pessoa, né, fica assim 1, 2 vezes. Tem hora que a gente se sente até que está um pouco incomodando aquela pessoa, só que esse contato ele é essencial. Ele é essencial. Aquele formato de mandar uma proposta por e-mail, simples e fechada, eu tenho comigo um pensamento que inclusive é da cultura do Contador Agora, que isso é ultrapassado. E outra coisa, além disso, é injusto. Não é justo a gente cobrar no escopo do projeto a mesma solução de um cliente grande para um cliente menor. Por isso que a gente faz esse contato, por isso que depois desse contato, qualificando, configurando fit, a gente marca uma reunião com o Pedro, né, o nosso gestor de vendas, e a partir desse momento a gente monta aquela solução completamente personalizada, aí sim a gente consolida uma proposta. Porque, cara, eu não gosto do termo proposta, eu gosto da palavra projeto, porque cada projeto é um perfil e cada perfil demanda de uma solução. Nossa, Lauro, que perfeita a sua colocação. E o objetivo de ter trazido nesse podcast hoje é para a gente falar justamente sobre isso, que como a gente vende serviço, o nosso cliente, que é o contador, também vende serviço. E o contador eu queria que você comentasse um erro que o contador faz, que é, um cliente liga, pede um orçamento e o contador vai, faz um PDF com valor de honorável de R$300 e manda no meio do cara e nunca mais tem a resposta do cara. Então me fala aqui, qual que é a sua rotina quando chega um pedido de orçamento hoje? E o que você aconselha para uma empresa de contabilidade? Bom, a nossa rotina, né, a minha rotina aqui como SDR, é tentar entrar em contato com esse lead até no máximo 10 minutos. Por 2 motivos. Primeiro, porque a solução, né, o serviço está mais quente dentro da cabeça da pessoa. Né? Você pega ali aquela informação bem mais fresca, e a chance de você fechar uma parceria, se tornar uma oportunidade de negócio, ela é infinitamente maior. O segundo ponto que eu coloco também é, cara, a gente faz um PDF com a proposta, beleza, a gente não sabe se é tudo aquilo ali que o cara precisa. Então, é por causa disso que a gente tenta fazer esse contato o mais rápido possível, é por causa disso que a gente tem a qualificação, é por causa disso que a gente tem a reunião de alinhamento de escopo e apresentação de proposta, e é por causa disso que, por vezes, a gente tenta falar com o lead 3, 4, 5 vezes e acaba, assim, descartando, mesmo não conseguindo falar, a gente prefere não mandar a proposta do que mandar uma proposta que não vai encaixar. Então, assim, a grande vantagem desse modelo de vendas consultiva, que é o que a gente pratica e é o que os contadores têm praticado também, né, pelo menos a maioria dos nossos clientes, é o quê? Entender a demanda e fazer a solução personalizada. Personalizando essa demanda, personalizando essa proposta, cara, você vai estar suprindo ali, igual você falou, você vai ser quase um psicólogo daquele seu cliente, resolvendo um problema que, assim, deve ser um gargalo muito grande no dia a dia dele para ele procurar, né, uma empresa especializada. Igual aqui no Contador Agora, como nós somos especialistas em marketing contábil, né, nós entendemos essa rotina, a gente entende da correria do contador, até por causa disso também que a gente tenta mais de uma vez fazer contato. Porque às vezes o cliente não pode atender no momento, mas numa outra oportunidade te atende. Então, outra coisa também, não desista na primeira. Não desista na primeira, não desanime com os nãos. Acontece, a vida é feita de nãos. Às vezes até mais do que o sim. Isso não significa que você está no caminho errado. Isso significa que não tinha que acontecer naquele momento ou que não era a coisa mais adequada. Ou que talvez você não está buscando o cliente certo para a sua solução. Bem observado, bem observado. Porque isso vai muito do marketing também, que gera lead ruim e o comercial se mata para trabalhar, mas na verdade o marketing que errou a persona. Isso acontece muito também.
voltando nesse seu exemplo, eu sinto que hoje o contador faz uma coisa, Laura, que imagina que você tá com uma dor na barriga, tá? Você vai ao médico e o médico faz todos os exames em você, faz um ultrassom, um exame de imagem, tudo, descobre que você tá com alguma inflamação e te dá um antibiótico próprio para sua inflamação. Ok. Aí você chega em casa e seu irmão também tá com a mesma dor, ou está com uma dor. Você vai e passa a sua receita para ele tomar como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma, não pode ser que seja a mesma coisa. Então, muitas vezes eu sinto isso. É como se o paciente, o médico, estivesse copiando a receita de uma doença para outra pessoa que não tem aquela dor. A gente precisa fazer o exame de imagem em cada paciente, do mesmo jeito que a gente precisa fazer a qualificação para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma dor. Exatamente. E nem todo mundo trabalha o mesmo perfil de cliente. Exato. Então, esse é o perigo de trabalhar com propostas formuladas e fazer esse envio, né, do PDF de prospecção. Cara, não. O tete a tete, ali, você estando junto com a pessoa, mesmo que a distância, né, pelo telefone, é muito melhor do que, assim, até uma mensagem de texto. Você entende, às vezes, até na entonação de voz, se a pessoa está mais animada com o projeto, se ela realmente tem aquela prioridade, ou se simplesmente ela está querendo dar uma olhada, entender um pouco mais, ver o que vai ser oferecido. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço, Almir, quando a gente vai começar a qualificação, eu queria entender um pouco mais do seu cenário e ver no que a gente pode te auxiliar. Eu não falo assim, ó, a gente trabalha com construção de sites, a gente faz gerenciamento de mídia paga, a gente tem a nossa metodologia. Não, eu tenho que entender o que a pessoa está buscando. Essa venda consultiva, ela tem esse diferencial. Ela tem esse diferencial de entender para atender. Não é simplesmente colocar o cliente para dentro para ganhar o dinheiro e não atender, né? Assim, voltando naquele assunto, o cliente satisfeito, ele te recomenda, o insatisfeito, ele te queima. Então, muita calma nessa hora, antes de sair captando o cliente indiscriminadamente. Entender o perfil ideal do cliente, entender para quem que a sua solução realmente funciona. Por exemplo, entrando no mundo dos nossos clientes. Muitas vezes a empresa é uma contabilidade consultiva que está querendo um empresário ali, uma empresa de ticket médio, um exemplo de R$700, e ele faz anúncio para MEI, que paga o MEI que paga R$59,90, que é o perfil. Faz sentido isso? Nenhum. Aí o que vai acontecer? Essa lead vai chegar ruim, o time comercial da contabilidade, quando tem, que na maioria das vezes não tem, vai chegar e vai bater cabeça e não vai fechar. Ou vai empurrar um honorário de R$700 num cara que não tem dinheiro para pagar. O cara fica 2 meses, cancela e todo aquele esforço de vendas e de marketing foi pro água abaixo. Então essa engenharia de marketing, vendas, definir persona e definir a jornada ali do SDR, eu acho que é fundamental para você ter um processo de vendas bem estruturado. Olha os 4 perigos, né, de não fazer essa definição do perfil do cliente ideal, que eu consigo listar aqui agora de imediato. Primeiro, você vai perder seu tempo e o tempo do seu cliente. Segundo, você vai colocar um cara que por vezes vai ficar com inadimplência e vai tomar tempo do seu financeiro, do seu setor de cobranças ou até mesmo do seu setor jurídico. Terceiro, o estresse. Vai ter muito estresse entre as equipes, vai ter atrito entre o analista e o comercial. Isso é muito ruim. Isso polui totalmente o ambiente de trabalho. E polui de verdade. Polui. Isso eu conheço casos, não vou me reservar o direito de não citar nomes, de brigas em vias de fatos. Porque falar que o lead tá ruim, você não trabalha direito. Mas não é isso. É o cliente que não está sendo bem segmentado no início do processo. A persona não foi traçada direito lá atrás. Exatamente. Love, uma coisa que já aconteceu aqui e que hoje, no contador agora, eu me reservo também no direito de demitir o cliente quando ele não é perfil. Mesmo depois de toda essa triagem, dessa peneira. Se a gente colocar um cliente aqui e o cliente no primeiro mês, segundo mês, ele começar, porque o cliente ele que não é fit, você percebe logo de início. Sim. Então, se a gente começar a entender que ele não é perfil, que ele está contaminando a equipe, eu prefiro demitir esse cliente, porque todo mundo fala, o cliente vem em primeiro lugar, o cliente é a coisa mais importante. Cara, mas pra gente aqui não é, você sabe por quê? Porque o cliente, por mais que seja muito importante, que é ele que coloca dinheiro na casa pra gente fazer girar tudo isso, um cliente ele vai embora, mas outros vão vir. Agora, se você for embora,
o seu treinamento todo, tudo que você fez, toda a sua história aqui, a gente não consegue, a gente pode até contratar outra pessoa e você conseguir uma outra colocação em outro lugar. Mas a gente vai ter perdido tempo. Você vai ter perdido todo o seu tempo e desempenho com a gente. E a gente vai ter perdido nosso tempo. E a gente vai perder um profissional que é muito mais importante do que um cliente. A verdade é essa. Eu posso falar isso como CEO que um bom profissional, um profissional que veste a camisa que entende do processo que faz, ele vale por 10 clientes. Porque ele coloca... Quantos clientes você está com a gente há 60 dias? Por aí. Olha quantas qualificações você já fez, quantas reuniões de fechamento você já fez. Então, assim, a gente não pode deixar a equipe estressar por um cliente que não é perfil, simplesmente. Isso afeta, inclusive, um cliente do perfil inadequado, afeta o resultado dos clientes que têm o perfil adequado. Porque Exato. se você começa a ter problema no seu ambiente de trabalho, isso afeta muito diretamente o desempenho. O ambiente pesado, além de fazer mal pessoalmente para o profissional, aquele profissional também começa a se questionar profissionalmente. Então, assim, isso, cara, isso é um efeito dominó que terrível. Eu nem imagino aonde que esse do efeito dominó pode parar, porque as possibilidades são infinitas. Cara, olha só o que nós estamos falando. Um cliente, uma persona mal traçada lá no planejamento estratégico de marketing, pode desestruturar todo o time, toda a cadeia psicológica do time. Porque o cara estressa a gerente de atendimento, a CS, o cara de mídias pagas, o cara o cara que faz as artes, social media, o videomaker, que estressa vocês, que são time comercial, que aí começa a brigar. Quando você vai ver, tem 3 dias que tá todo mundo de cara virada para todo mundo, por conta de um cliente que simplesmente não é fit. Então é muito mais fácil para mim, como CEO da empresa, fazer o cara, muito obrigado, seu aviso prévio tá aqui, vamos cumprir 30 dias e vai para uma solução que te atende, porque não é a gente. Então, traçar a persona, ela é muito importante. E para finalizar, Lauro, me fala uma coisa aqui, eu sei que já recebeu muitos nãos, já recebeu alguns sims também, mas muitos nãos. Me fala um pouco aí qual que é o seu perfil, o perfil que você tem que vir trabalhar psicológico, qual que é o seu estado de espírito para você conseguir executar um trabalho de qualificador, que eu sei que não é fácil. Almir, a principal característica tem que ser uma pessoa que consegue controlar muito bem a euforia. Não adianta, como no caso do time comercial, que na maioria dos casos é bonificado, né, por fechamento ou por qualificação, não adianta você pensar em você como profissional e na sua remuneração. Você tem que pensar além disso. Você tem que estar ciente que a rejeição faz parte. Tanto de cliente para empresa, tanto da empresa para o cliente. Né? No caso da falta de fit, né, de configuração de fit. O ponto principal é você ser uma pessoa muito analítica, entender a dor do seu cliente e fazer com que o cliente te entenda. Uma outra característica é que você tem que fazer com que essa explicação seja quase como uma storytelling. Porque se você não faz algo diferente para entreter o seu cliente, seu negócio está fadado ao fracasso. Então, você tem que manter a atenção do seu cliente, principalmente nos 2 primeiros minutos da ligação, que é muito importante, e a partir desse momento começar a analisar. Então, assim, você tem que saber pautar o seu início, o seu meio e o seu fim. Porque se você não tiver essa sua estruturação, se você não tiver esse seu perfil, esquece. Parece duro isso que eu estou falando, mas é mesmo. Você não pode ser uma pessoa que quer resultado a qualquer custo. Não. Esse resultado que hoje pode ser benéfico, na semana que vem, ou no mês que vem, ou até mesmo amanhã, pode te trazer um malefício que depois, daqui a um tempo, você vai pensar, eu tive a chance de agir corretamente e não agir. Prejudiquei a minha empresa e ao cliente. Então, cara, dica que eu dou para quem está começando como SDR, para as empresas que estão pensando em contratar um SDR,
procurem um perfil analítico. Procurem uma pessoa que controle melhor os seus sentimentos também, porque isso vai ser um grande diferencial na hora de falar um sim e também na hora de falar um não. Ô, gente, eu acho que podemos finalizar aí com o show que o Lavo deu. Lavo, muito obrigado. Vamos fazer mais. Eu acho que o pessoal vai gostar demais. Eu acho que você tem muita coisa ainda para falar. Queria te agradecer por esse primeiro podcast que você grava com a gente. Com certeza nós vamos gravar muito mais, viu, meu brother? Bom, amigo, eu muito que obrigado. agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desses meus primeiros 60 dias, né, aqui no Contador Agora. Já tive algumas outras experiências também, mas em um modelo diferente. Mas tudo se agrega, conhecimento não ocupa espaço. A minha avó falava isso comigo, a saudosa Dona Eni falava isso muito comigo. E, cara, vamos procurar evoluir, foguete não tem ré. Vamos... É isso aí. Valeu, Lauro, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.